Bom, a gente vai dar continuidade. A gente deu uma pincelada apresentando os 15 princípios da doutrina, né? E hoje nós vamos começar a aprofundar um pouquinho mais. E o primeiro princípio é Deus. Então vamos pensar, né, que o objetivo da nossa reunião não é eu estar aqui falando, mas que nós possamos ser participativos. Primeiro, eu quero que cada um pense, né? O que é Deus? Qual que é a minha relação com Deus? Como que eu vivo a minha religiosidade, a minha fé? Como que é o Deus em quem eu creio? Porque a doutrina dos Espíritos, ela vai nos apresentar um Deus um pouco diferente da maioria das crenças vigentes. Então, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta de número 1, é: o que é Deus? Né? E é respondido: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E o que é interessante nessa pergunta é porque é a forma como ela foi formulada. Então, não é quem é Deus, é o que é Deus. Quando você muda, né, essa forma de questionamento, você subentende que Deus, ele não pode ser medido de uma forma muito simples, que é contida em um pronome de tratamento. Ele é muito mais do que isso. Então, quando a gente pergunta o que é Deus, a gente está questionando aquilo que a gente não conhece. É igual a criança chegar e perguntar: o que é isso? Aí você vai explicar, né, que isso é uma vasilha que contém um álcool, por que esse álcool é importante. E você vai explicar de forma que essa criança vai entender, dentro da capacidade intelectual dela. E na questão 13, é apresentado os atributos de Deus: eterno, imutável, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Nós vamos apresentar esses atributos, mas mais no finalzinho nós vamos falar um pouquinho especificamente de cada um deles. Então, como sabemos que Deus existe? Então, a sua existência se evidencia pelas suas obras, a criação e a providência divina. Ele se revela à humanidade na medida que esta se qualifica para compreender a natureza divina, que se mostra abundante em sabedoria, justiça e bondade, tendo os espíritos superiores como seus mensageiros diretos a interagir com o homem através da mediunidade. A primeira coisa que vem para a gente, né, quando a gente pensa na concepção de Deus, que a gente aprende através da história, é que Deus foi atribuído ao desconhecido, ao milagre, foi atribuído também ao medo. Foram várias atribuições que deram ao Deus ao longo da história. E, de uma forma ou de outra, mesmo lá os homens da caverna, já tinham inato dentro deles essa concepção de que existia um ser superior que, de alguma forma, principalmente ali nessa relação primitiva com Deus, dirigia, se não a própria vontade ainda dos homens da caverna, mas as próprias ações que movimentavam a evolução. É naturalmente intuitiva a ideia da divindade, e desde os tempos mais primitivos, todos os povos desenvolveram a crença sobre essa ideia, com variadas interpretações sobre a sua essência. Especialmente nas tradições orientais, a divindade é vista de forma impessoal e se aproxima da concepção de uma potência natural que gera e nutre tudo e todos, espécie de mãe natureza ou alma universal, variante do pensamento panteísta.
Por mais que uma pessoa se diga ateu, ela tem dentro dela, de forma inata, a concepção de um ser superior. E isso é tão interessante, porque às vezes você vai refletir na fala, né? Vai ser, ó, eu não creio em Deus, mas às vezes a pessoa reproduz algo que pode ser até mesmo cultural. Ah, vá com Deus, ou ah, Deus me livre. Frases que faz parte do cotidiano, que às vezes a gente vai repetindo ao longo da nossa vida e nunca para refletir se é simplesmente um hábito adquirido da nossa convivência em família, né, na sociedade, ou se é algo tão forte dentro de nós que a gente acaba, mesmo negando uma crença, acaba reproduzindo essas falas. Então, falando um pouquinho da questão das pessoas, né, que dizem que não creem em Deus, eu falo que em muitas situações é difícil acreditar no Deus que nos é apresentado pela maioria das religiões. E a gente vai ver o porquê disso mais à frente. Mas é tão natural na gente essa concepção de Deus, que mesmo que a gente negue até a morte, nós estamos envolvidos na energia divina. Então essa negação é quase que uma defesa. Porque aquilo que a gente não compreende, ou a gente nega, ou a gente teme. E até então, o temor a Deus está muito presente na maioria dos dogmas, nos dogmas da maioria das religiões. A concepção tradicional de Deus, né, ela é antropomórfica. O que significa isso? Na maioria das vezes, a gente... Está escrito, né, na Gênesis que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Em contrapartida, nós colocamos Deus à nossa imagem e semelhança. E isso significa que nós atribuímos características humanas a Deus, e essa característica vai muito na forma física. A gente imagina um Deus que tem uma forma humana, mas principalmente as características que diz respeito a caráter, a moral e principalmente as paixões. Então, ao longo dos séculos, principalmente, né, dentro das religiões cristãs, essa concepção, ou vamos dizer melhor, né, dentro das religiões que tem uma origem na Torá. Por que na Torá? Porque mesmo o islamismo tem um forte laço ali com a Torá, que é o livro sagrado dos judeus. Então, o islamismo, mesmo que combatendo tanto o cristianismo, eles ainda acreditam e ainda observam e aceitam Jesus como um profeta, não com o valor e a grandiosidade que eles colocam, né, no profeta maior do islamismo. Mas, ainda assim, respeitam toda a mensagem do Cristo. Então, o islamismo, assim como as raízes de matriz judaica, que é o cristianismo, o próprio judaísmo, o cristianismo protestante, o cristianismo espírita, eles estão entrelaçados em forma de crença. E, principalmente, nessas características humanas em que apresenta a Deus. Porque nós somos incapazes de mensurar, de adjetivar, de dar atributos para aquilo que não faz parte do nosso conhecimento intelectual. E Deus está muito acima daquilo que o nosso intelecto pode abranger. Mas ela se enraizou nas religiões ocidentais também devido à interpretação literal e ortodoxa da passagem bíblica do livro de Gênesis. Passamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, isso coloca o que eu falo, um Deus vingativo, ciumento e cruel. Quando Deus, ou lá na Gênesis, é colocado que para fazer o homem a imagem e semelhança de Deus, está falando na essência pura de Deus, que é amor, que é bondade,
que é cuidado, né? E essa imagem e semelhança é uma imagem e semelhança do nosso espírito. E até hoje, se nós não tivermos o perispírito, mesmo algo que é muito mais nosso, a gente não consegue ainda ter concepção de qualquer forma para a gente pensar em visualizar, né? Em pensar ou, vamos dizer assim, representar qualquer forma do espírito. Para a gente ter uma percepção do espírito, foi necessário ter ali, né, entre o corpo físico e o espiritual, o perispírito. Então, o espírito, ele não tem forma, que está escrito também no livro dos Espíritos. Por isso, ele sopra aonde ele quer, segundo palavras de Paulo. Então, existência de Deus segundo o Espiritismo. De maneira geral, os Espíritos dão testemunho da existência de Deus. Em soma a esse testemunho, a codificação espírita evidencia a divindade pelo princípio racional de causa e efeito. Aqui a gente vai entrar muito nas leis naturais. Quando a gente fala de causa e efeito, a gente está falando das leis naturais, né? Leis essa que rege a evolução dos seres. Não é evolução humana, é a evolução dos seres. Partindo do princípio que, como diz, né, Leon Denis, o princípio inteligente, né, ele vai transitar pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, até chegar à condição do reino hominal, que é onde ele toma posse do livre-arbítrio. Então, a evolução, ela também não é linear. Mas, se a gente for pensar um pouquinho, não é a minha área, mas se a gente for pensar na própria natureza do corpo humano, se a gente sair um pouco das questões espirituais, a gente vai observar que na concepção física do corpo humano, nós temos ali um pouquinho desses reinos. A gente tem o minério, né? A gente precisa de alguns minerais para sobreviver. A gente se alimenta do vegetal porque tem alguns nutrientes que nós não conseguimos processar, a não ser através do consumo do vegetal. E nós mesmos somos ainda animais, procurando ainda nos desligar dessa parte de instinto e nos deixar levar pelo intelecto. Mas ainda temos um corpo que está muito mais próximo do reino animal, no nosso planeta, do que no reino dos anjos, por assim dizer. Então, o Kardec, na Gênesis, também fala o seguinte: lançado em torno de si sobre as obras da natureza, notando a providência, sabedoria e harmonia que gera essas obras, o observador reconhece não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais poderosa inteligência humana. Ora, desde que o homem não pode produzir tais obras, é que elas são produtos de uma inteligência superior à humanidade, a menos que alguém sustente que há efeito sem causa. Então, a lei de causa e efeito, que a gente às vezes leva muito, a gente reconhece muito ela no sentido da ação e reação, a gente pode observar que ela representa a própria essência de Deus agindo em nossas vidas, agindo no planeta. Tem um conto árabe muito bonito, em que um ateu pergunta para um beduíno por que ele acreditava no Deus. Então, a gente vem pensar que os povos do deserto têm uma vida muito difícil, né? Então, diante das dificuldades, sempre é questionado. Aquele que diz não crer em Deus, sempre questiona, porque ainda assim você crê em Deus. Fala assim, onde está o seu Deus? E ele respondeu de uma forma muito poética, porque quem conhece um pouco da literatura oriental, a gente vê que é maravilhoso, né, a forma como ele se expressa, e fala assim, eu vejo Deus em várias coisas. Eu vejo Deus nas estrelas do firmamento. Eu vejo Deus na pegada dos animais pela areia do deserto. Eu vejo Deus na tempestade que movimenta as areias. Eu vejo Deus no momento em que Ele nos beneficia
mesmo diante de tanto calor, com as gotas d'água que nos dá esperança. Então, Deus, Ele é visto no próprio universo, no próprio planeta, naquilo que nós não concebemos, a criação feita por um ser humano. Então, agora a gente vai falar um pouquinho, dessa questão do atributo de Deus. Deus é a inteligência suprema e soberana. O que a gente não consegue é perceber qual que é a dimensão dessa inteligência. Porque nós somos limitados, a nossa inteligência é limitada. Por isso a gente não pode fazer e nem compreender tudo que existe. A de Deus, que abrange o infinito, tem que ser infinito. Se imaginássemos limitado num ponto qualquer, poderíamos conceber outro ser mais inteligente, capaz de compreender e fazer aquilo que o primeiro não faria. E assim por diante, até o infinito. Deus é único, porque as suas obras são únicas. A forma como Ele cria é única. Vocês já pararam para perceber como que é fantástico o funcionamento do corpo humano? Então, a gente vai pensar que esses milhões de células que nós temos representam microcosmos. Gente, me enrolei um pouquinho aqui. Vai representar uma quantidade de seres que têm autonomia dentro do nosso corpo. E quando a gente vai observar a questão de por que o nosso corpo adoece, e a gente vai comparar com o próprio planeta, nessa visão mais macro de todos os seres humanos que existem, a gente vai pensar que Deus, na sua infinita sabedoria, é detalhista. E Ele é tão detalhista, de uma forma tão grandiosa, que nós não conseguimos conceber. A gente não para observar como existe uma sincronia. Nós, como seres humanos em evolução, mas que tem um corpo que precisa de nutrientes, mas um corpo que funciona, que tem órgãos que funcionam de forma autônoma. E quando a gente vê como que a gente está conectado no universo, é só para a gente pensar, no chamado relógio biológico, que a ciência chama de ritmo circadiano. Porque esse ritmo circadiano, ele está diretamente ligado à transição do dia para a noite. Quando acontece da gente trocar esse ciclo, isso é extremamente prejudicial para a nossa saúde, porque a gente está saindo do equilíbrio, porque tudo que Deus criou tem um equilíbrio. Então, essa nossa relação com a natureza, com essa transição entre o dia e a noite, que mexe com os nossos hormônios. E quando a gente desequilibra isso, vai desequilibrar o nosso corpo e a gente está desconectado. Por isso essa atribuição de Deus, quando os antigos falavam muito essa semelhança com a natureza, como se a natureza fosse a mão de Deus agindo sobre o planeta, das mais diversas formas, no todos os reinos, mineral, animal, vegetal e hominal. Se a gente parar para pensar, nós temos que estar em sintonia com os chamados reinos, entre aspas, mais inferiores do planeta. Porque nós dependemos dele. É essa sincronização que permite que a vida continue e se perpetue na Terra. Deus é eterno. Isso é, Ele não teve começo e Ele não vai ter fim. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada. O nada, não sendo coisa nenhuma, não pode produzir nada. Ou então, se ele tivesse sido criado por outro ser anterior, nesse caso, esse outro ser é que seria Deus.
Se supuséssemos o começo ou o fim a ele, poderíamos conceber uma entidade existente antes dele e capaz de sobreviver a ele, e assim por diante ao infinito. Nossa mente não concebe o que vem anterior, né? Como diria na filosofia, né? A priori. Então, Deus, Ele existe antes de qualquer coisa. Na nossa atribuição humana de Deus, a gente pode pensar de uma forma meio infantil que Deus criou para se preencher, né? Porque se a gente for atribuir as nossas emoções, a gente vai pensar na solidão. Então, nós fazemos parte de Deus. E de uma forma ou de outra, quando Cristo fala assim, meu pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Ele está falando que Deus não cessa de criar, em todos os momentos da sua vida. Então, a gente às vezes vem aqui, e a gente tem muito essa concepção do trabalho como um castigo, mas se a gente não produz de alguma forma, porque a gente às vezes pensa muito no trabalho como uma condição remunerada, e aí às vezes ela é meio sofrida, é meio castigo, porque é uma condição de sobrevivência. Mas o trabalho nada mais é do que o ato de produzir alguma coisa. Então, sempre que eu produzo alguma coisa, eu estou fazendo um trabalho, eu estou exercendo ali uma função. Quando a gente pensa em um Deus trabalhando, é Deus, né, criando de formas infinitas por esse universo que nós também não conseguimos mensurar. Deus é imutável. Se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Eu vou dar um exemplo que é interessante, já falei disso aqui outras vezes, né? Tem a ver com o livro do Miramês sobre a história de Francisco de Assis. E eu gosto muito de falar que cada leitura, mesmo uma palestra que a gente fala, a gente faz uma interpretação dela. E essa interpretação fala muito de nós, da forma como nós cremos, da forma como a gente entende do conhecimento que a gente tem. E dentro dessa leitura, né, uma pessoa amiga entendeu. Então tem uma passagem lá que fala o seguinte, que no plano espiritual inferior tem uma cidade no plano espiritual inferior, no umbral, e que ela tem a forma da suástica, né, que foi usado como símbolo do nazismo. E que nessa cidade existiam espíritos de uma condição, vamos dizer assim, extremamente ligados ao mal. Espíritos ainda muito revoltados, espíritos ainda muito apartados do amor divino, para a gente entender melhor. E essa cidade, ela se localiza na linha do Equador para poder receber diretamente os raios solares que eliminava os miasmas que emanavam desses espíritos que estavam em condição de profunda inferioridade espiritual, de profunda maldade. Então, essa pessoa entendeu que os espíritos trevosos eram levados à linha do Equador para serem eliminados. Por que eu estou falando isso? Porque, olha só, se ele estivesse sujeito à mudança, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. A gente está falando de leis naturais. A gente já estudou aqui, lá no Livro dos Espíritos, a lei de destruição. Mas essa lei de destruição, a gente pode entender como uma lei de transformação. Não existe uma destruição de fato, e principalmente quando a gente fala em espírito, onde se extingue o espírito. Então, aí uma vez eu questionei, e quando essa pessoa falou, eu falei assim, gente, eu já tinha lido o livro de algum tempo, será que eu entendi errado? Eu não lembro disso. Então, para que eu não argumentasse com essa pessoa, sem estar ali, né? Eu falei assim, não, eu vou ler de novo o livro.
Eu li de novo o livro, não tem essa passagem ali. E depois a gente conversando, eu falei assim, olha, presta atenção, Deus não age contra as próprias leis. Então, se o suicídio, o autoextermínio, é uma das maiores transgressões à lei de Deus, é muito óbvio e lógico que Deus não destrói a própria criação, não é mesmo? Então, isso serve para explicar por que as leis de Deus também não mudam. E por que, quando nós falamos de lei de causa e efeito, está diretamente relacionado às nossas transgressões às leis de Deus. Deus é imaterial, isto é, a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Deus carece de forma apreciável pelos nossos sentidos, sem o que seria matéria. Dizemos, a mão de Deus, os olhos de Deus, a boca de Deus, porque o homem, que não conhece nada além de si mesmo, toma a si próprio por modelo de comparação para tudo que não compreende. É o que nós falamos antes, né? Nós colocamos Deus, nós concebemos Deus de uma forma antropomórfica. Né? Fazemos Deus a nossa imagem e semelhança. Por quê? Porque é o que o nosso intelecto dá conta. À medida que nós vamos evoluindo, a nossa própria concepção de Deus também vai evoluindo. Deus é onipotente. Se Ele não possuísse o poder supremo, sempre se poderia imaginar uma entidade mais poderosa, e assim por diante. Até chegasse ao ser cuja potencialidade nenhum outro ultrapassasse. E esse outro, então, é que seria Deus. Então, quando a gente vai examinar, né, os atributos de Deus, a gente observa que não tem como escapar. Deus é Deus porque Ele está acima de qualquer coisa, de qualquer criatura, de qualquer ser. Se tivesse algo acima dele, Ele não seria Deus. E ainda assim, existiria um Deus. Então, está muito aquela coisa, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, não tem como conceber Deus ainda dentro da nossa capacidade de aprender as coisas. Essa é um dos atributos que eu mais gosto de Deus. Deus é soberanamente justo e bom. A providencial sabedoria das leis divinas se revela nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, não permitindo a sabedoria que se divide da sua justiça, nem da sua bondade. Bom, por que eu falo que essa é uma das coisas que eu mais gosto? Porque a gente também não consegue conceber a bondade divina. E como a gente ainda tem uma visão de Deus muito semelhante, né, àquilo que nós somos, nós lhe damos atributos humanos. E algum tempo atrás, aqui, houve, né, uma discussão sobre Deus pune, Deus não pune. Se Deus pune, Ele não teria esse atributo. Deus é soberanamente justo e bom. E eu vou falar alguma coisa assim que isso é muito, muito interessante, para mim muito particular. Que quando criança, né, eu fui criada na religião católica, frequentei catecismo, e sempre para mim, eu questionava o seguinte, porque no catolicismo é muito forte, você tem que temer a Deus. Mas entre os 10 mandamentos, qual que é o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. Aí eu vou fazer uma pergunta. Alguém consegue amar aquilo que teme? Porque, olha, eu vou fazer um exemplo muito claro aqui, que eu posso ser crucificada com isso. Mas se a gente tem um conhecimento espírita, e a gente sabe que família vai muito além da consanguinidade, do parentesco carnal, que é a verdadeira família espiritual, aí vocês vão concordar comigo. Vamos pensar, né, em uma família onde existe
e ainda na nossa cultura, que é patriarcal, então aquele pai que é autoridade, que é um déspota, que é um tirano. E que está ali, ó, os filhos têm que estar sob rédea curta. Eu sou obrigado a amar o meu pai e minha mãe porque eles me deram a vida? Quem acha que sim? Pode levantar o dedinho. Todo mundo concorda que eu sou obrigado a amar meu pai e minha mãe porque eles me deram a vida? Mas eu consigo amar um genitor ou uma genitora que de alguma forma me escraviza aos seus desejos, por que não dizer aos seus caprichos, que não me permite a liberdade de escolher a forma como eu vou viver a minha própria vida? É fácil amar alguém assim? Nós devemos um grande respeito pelos nossos genitores. Nós devemos uma grande gratidão. Mas a gente tem que entender que a gratidão, embora possa ser considerado um atributo do amor, ela existe sem o amor. Porque o amor é diferente, né? O amor, igual o que a gente concebe, quando a gente pensa no amor, a gente pensa em algo que é agradável. Então, você não consegue associar o amor com medo, porque o medo nos limita e o amor nos liberta. Então, quando eu falo e dou esse exemplo da questão de muito do parentesco carnal, onde a gente às vezes se sente até culpada se tiver alguma revolta, porque nós somos educados assim, principalmente na sociedade mais, né, patriarcais, na sociedade onde tem uma autoridade, onde os pais têm que ser respeitados. Eu falo patriarcal, gente, não só pensando na questão paterna, né? Eu poderia dizer uma sociedade matriarcal, porque já houve ao longo dos séculos em algumas sociedades, em algumas culturas, onde a mulher tinha uma autoridade maior. Mas eu falo nesse poder em que a cultura concede aos pais, que é de educar, que é de orientar, mas não é de mandar, de dirigir, de uma forma a que as suas vontades ou a sua forma de observar a vida, a sua forma, as suas crenças, sejam obrigação para os filhos, né? Por isso que eu falo, o medo, ele nos torna prisioneiro, né? E o amor nos liberta. Então, a gratidão é algo que nós devemos aos nossos genitores. O amor é algo que se conquista. O amor é algo que se cultiva. E nós ainda vamos passar séculos e séculos vivendo a culpa de, em algumas situações, não darmos o devido amor àqueles que nos deu a oportunidade de renascer. Até que a gente compreenda, de fato, o que a reencarnação nos proporciona. Então, quando a gente fala que Deus é soberanamente justo e bom, a gente tem que entender que a única forma da gente amar a Deus é acreditar na sua infinita bondade e na sua infinita misericórdia. Deus é infinitamente perfeito. É impossível concebermos Deus sem infinitas perfeições, sem o que não seria Deus, porque sempre se poderia conceber um ser que possuísse o que lhe faltava. Então, são dois atributos ali que dá para a gente uma ideia de Deus que vai além daquilo que nós concebemos ao longo dos séculos. A gente, dentro da doutrina dos espíritos, a gente aprendeu
Eu falo que aprendeu, porque eu acho que todo mundo que está aqui, pelo menos assim, 98, 99%, já me viu falando aqui, né? Ouviu a Regina, ouviu a Vânia, a gente falando que a gente já aprendeu algumas coisas dentro da doutrina. E dentro desse aprendizado, por mais que a gente não aprofunde, a gente pode citar, assim, olha, eu já falei isso aqui outras vezes. Então, quando a gente fala das 3 revelações, a gente vai lembrar que Moisés representa a justiça. Então, o Deus de Moisés é esse Deus vingativo. Mas se a gente for pensar na própria evolução, passando do princípio, né, que houve uma enxertia de espíritos para avalancar a evolução dos espíritos originários do planeta, a gente percebe que para espíritos ainda em tal estado de selvageria, um ser onipotente, onipresente, mas que tinha uma capacidade cruel de castigar, era necessário naquele momento. E o povo judeu, que é o que a gente tem notícia desse Deus cruel, dentro da linha, né, judaico-cristã, era um povo extremamente selvagem. Embora fosse um povo escolhido pela sua fé, que também era profunda, mas era um povo extremamente selvagem. Por quê? Porque era extremamente orgulhoso. E para quem já leu o Antigo Testamento, ou mesmo já assistiu filmes baseados no Antigo Testamento, vocês podem ver que era um povo que guerreava muito. E não só com os outros povos, até entre si. Então, quando a gente fala da perfeição divina, da bondade divina, não tem como conceber um Deus que castiga. Deus é único. A unicidade de Deus é resultado do fato de as suas perfeições serem infinitas. Não poderia existir outro Deus, salvo sob a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas, visto que se houvesse entre eles a mais ligeira diferença, um seria inferior ao outro, subordinado ao poder desse outro, então não seria Deus. Eu vou parar aqui de falar dos atributos. Definir Deus está longe da nossa capacidade limitada, portanto, devemos nos conectar com a divindade em um ato de fé. Essa obra, né, essa imagem aí, é a imagem da criação de Adão, que está na Capela Sistina, no Vaticano. Agora eu quero falar de um outro Deus. Agora, eu quero trazer para nós esse Deus bom que não castiga. Esse Deus que nós já podemos entender através de vários estudos que já foi feito nessa casa. Esse Deus que a gente entende como bom, porque a gente começa a entender que a lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, é resultado do maior presente que Ele nos deu, que é o livre-arbítrio. E lá no Livro dos Espíritos também, é perguntado, Kardec pergunta, onde é que está escrito as leis de Deus? Na consciência. Então vamos falar sobre a nossa consciência. Vamos falar principalmente que dentro da psicologia transpessoal, Joana de Ângeles fala muito nisso, que tem a origem ali na psicologia junguiana, da consciência de culpa. O que é a consciência de culpa? A consciência de culpa é Deus agindo em nossa vida através das suas leis imutáveis. Então é a consciência de culpa que vai gerar o efeito. E a gente sabe que não existe efeito sem causa. Resultado da forma como nós utilizamos nosso livre-arbítrio. Então, quem nos castiga não é Deus. Quem nos castiga é essa nossa parte da divindade, criado à imagem e semelhança de Deus,
que está inserida em nós, as suas leis naturais, e que sabe que não está em sintonia com o Criador. E quando eu saio desse ciclo, né, da mesma forma que eu citei aqui antes, o ritmo circadiano como ritmo natural que a gente segue à noite e o dia, que é responsável ali para o equilíbrio dos hormônios tão importantes para a nossa saúde. Quando a gente sai desse ciclo natural de estar infinitamente em consonância, em sintonia com as leis de Deus, essa consciência de culpa é que vai agir como ação em nossa vida. E a gente não precisa, muitas vezes, em pensar em reencarnações passadas para entender a lei de causa e efeito, né? A gente não precisa disso. Mas quando a gente fala do amor de Deus por nós, para a gente entender, a gente tem que aceitar Deus. E nós ainda não aceitamos Deus. Porque talvez um pouco, né, eu gosto de pensar assim, resultado daquela parte ali, né, que eu falei anteriormente, em que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós nos colocamos no altar, né, e achamos que nós temos atributos iguais a Deus. E o Cristo disse, quando ele respondeu, né, a um jovem que falou, bom mestre, ele disse, bom é só o Pai que está no céu. Mestre, sim, eu sou, mas bom só o Pai. Porque nesse momento, ele estava nos dizendo, como ser mais perfeito que pisou no planeta, que a sua bondade é relativa e a nossa bondade, por maior e mais grandiosa que seja a nossa evolução, possamos atingir o mais alto grau, que estaremos o mais próximo de Deus possível, mas não iremos alcançar a bondade infinita de Deus, por causa desses atributos, né? A gente entendendo esses atributos, a gente vai ver que a gente jamais vai chegar a ser um Deus. Nós seremos espíritos em mais alto grau de pureza, mas jamais seremos Deus. E aí, quando a gente fala da bondade, do amor de Deus, a gente vai lá no Pai Nosso. Futuramente eu quero aqui fazer um estudo para a gente falar assim, ó, pontinho, pontinho, Pai Nosso. Porque a gente reza o Pai Nosso todo dia praticamente, né? Quem tem o hábito de ir nas suas orações, antes do sono, levantar, além daquele diálogo íntimo com Deus, complementar com o Pai Nosso, mas a gente não para refletir no Pai Nosso. E a parte mais importante ali é quando a gente fala, né? Seja feita a vossa vontade. Porque ali é a gente entregar com convicção para Deus. E aí a gente vai entender. E quando eu chego lá no Centro Espírita Unidos para o Bem, com enfermidade, uma enfermidade que me faz sofrer, uma enfermidade que talvez seja a porta que vai me fazer voltar à pátria espiritual. E esses espíritos maravilhosos que trabalham aqui, começando pelo nosso querido mentor, que já fizeram tanto por várias pessoas, que já curaram tantas doenças, não podem fazer por mim. É porque Deus, na sua infinita misericórdia, também está me acolhendo. Porque essa é a oportunidade que Ele me deu de curar o que é eterno, o que é a imagem e semelhança. Não é o nosso corpo físico, é o nosso espírito, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, esse Deus que eu quero finalizar aqui falando, é para cada um refletir no amor de Deus para conosco, na forma como Deus nos acolhe, na forma como Ele nos auxilia a seguir adiante desses momentos difíceis. Se não estamos passando nesse momento, se não vamos passar futuramente,
Já vivemos isso em algum momento dessa estrada chamada eternidade, que nos permite infinitas reencarnações para depurar o nosso espírito, para progredir, para aprender, para cada vez mais nós realmente fazermos jus a sermos criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus. Quando pensarmos em Deus, não vamos pensar mais num Deus que pune, num Deus vingativo, num Deus de paixões humanas. Vamos pensar num Deus de misericórdia. E para finalizar, em um momento em que uma pessoa se encontrava em uma situação de doença e estava em coma, e essa pessoa era praticamente uma mãe solo, porque tinha 2 filhos que estavam assim, começando, jovens, ainda um no meio da adolescência, outro na fase adulta. E a gente, às vezes, diante de determinadas enfermidades, quando a gente tem um ente querido que às vezes está no estado de coma, por exemplo, ou está no estado terminal, a gente não sabe, às vezes, como pedir a Deus. O que é o melhor para essa pessoa? Quando eu penso na mãe que merece continuar a estar com seus filhos, quando eu penso nos filhos que merece continuar a ter a sua mãe, eu penso que essa pessoa precisa continuar aqui. Mas quando eu penso no espírito dessa pessoa, e que talvez isso seja uma necessidade, e eu ainda não entendo, eu não sei às vezes como orar. E nesse momento, o querido amigo espiritual chegou e falou: filha, quando não sabe como pedir, peça misericórdia. Porque quando eu peço a Deus misericórdia, eu estou fazendo uma entrega das minhas dores, dos meus medos, das minhas intercessões pelo próximo. E Deus, na sua infinita sabedoria, vai agir como deve. Obrigada a todos. Que nós possamos fazer, religião significa religação com Deus, que nós possamos repensar a nossa relação com Deus. Não mais uma relação de distância, mas uma relação afetiva, de acolhimento, para que a gente possa, diante das nossas dores, por maior que seja, nos sentir acolhido por Deus.